Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Vamos iniciar esse culto falando ao nosso Deus. Você que pode, coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos tirar alguns instantes para clamar ao Senhor que fale ao nosso coração essa noite e também agradecê-lo por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui reunidos na casa dEle, para exaltarmos ao Senhor, para prestarmos a Ele culto, porque apesar de nós não merecermos essa oportunidade, o Senhor, na sua infinita bondade, amor e misericórdia a todos nós, nos permite a chegar à Tua presença, para prestarmos a Ele culto. Feche os seus olhos e ore ao Senhor, em alguns instantes de oração silenciosa neste momento. Só você e o Senhor. Grandioso Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia que passamos na Tua presença. Deus, privilégio é estar na Tua casa mais uma vez reunidos para prestarmos culto a Ti. Ó Deus, a Tua igreja que se reúne num só objetivo de cultuar, de engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Pai, porque reconhecemos a Tua majestade, a Tua grandeza, e nos rendemos diante do Senhor em louvor a Ti. Pai, reconhecemos, ó Deus, o quanto Tu és misericordioso sobre as nossas vidas, e somos imensamente gratos por isso. Clamamos, ó Deus, que sonde os nossos corações a partir desse instante. E o desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, dispostos a adorar ao Senhor e a nos render à Tua presença viva e verdadeira no nosso meio, para prestar ao Senhor o culto que é devido. É em nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Fale ao nosso coração essa noite. Edifica o Teu povo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui para louvar ao Senhor e engrandecê-lo. Vamos louvar. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Novamente, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo
Pode se assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós aqui neste lugar. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto em adoração ao nosso Deus, e eu convido você realmente nesse momento concentrar-se totalmente neste culto, a não deixar que conversas paralelas desviem a sua atenção, não deixar que pensamentos de outras atividades tomem a sua mente nesse momento. Às vezes nós chegamos no culto e a gente senta do lado de um e de outro e começa a falar algumas coisas, Então não seja a pessoa que distrai os outros no culto, não seja a pessoa que se distraia, Realmente procure agora, nesse momento, se voltar totalmente de pensamento, de coração para o Senhor, e dando atenção aos cânticos, cantando com consciência, com entendimento, e também dando atenção à palavra do Senhor, às orações. Nesse instante nós vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu convido a igreja para uma leitura alternada, os versos 3 a 6, 9 a 12. Diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, uma pausa, só para a gente perceber o que Paulo está dizendo aqui, e que é pertinente para o nosso momento de culto. Paulo está orando pela igreja. Ele começa o verso 3 dizendo: damos graças a Deus por vocês, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho chegou até vocês. Há uma esperança nos céus, preservada para vocês, através de Cristo Jesus. Então eu louvo a Deus por isso, pela vida desta igreja, alcançada e comprada com o sangue de Cristo. Está agradecendo pela vida da igreja, por nós, povo de Deus. Versos agora 9 a 12, ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Louvado seja o Senhor, que nos fez dignos, idôneos, não que nós sejamos dignos, mas pelo sangue de Jesus que cobriu a nossa vida, Ele nos tornou dignos de estar na presença dEle. Louvado seja o Senhor. E ele diz aqui, que clama, Paulo de novo, verso 9, orando: eu oro por vocês, irmãos, sempre, para que vocês cresçam no entendimento espiritual, vocês conheçam mais a Deus, a fim de vocês se dedicarem mais inteiramente ao Senhor, para agradarem a Deus em todo o seu procedimento. Irmãos, eu queria convidar você, nesse começo do nosso culto aqui, a fazer uma oração pessoal, silenciosa, como está aí no nosso boletim, indicando, por nossa vida e crescimento espiritual. Você precisa crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus, estar mais perto do Senhor, ter uma vida que honra mais a Deus. Você quer mais intimidade com o Senhor, a presença dEle, mais assim perceptível na sua vida. Talvez você sente que está frio, ou fraco espiritualmente. Você gostaria de novo daquele calor assim espiritual no seu coração, da presença de Deus, aquela alegria que Paulo diz aqui, adorar a Deus com alegria. Ore agora por você mesmo, pela sua vida, pelo seu crescimento espiritual. Vamos ter esse momento silencioso. Ó Deus grandioso, olha para a Tua igreja nesta hora, Pai.
derrama a tua graça sobre nós. Essa igreja, ó Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz, foi redimida, foi perdoada, lavada, tornada, ó Deus, idônea de estar na presença do Senhor pela eternidade. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome. E, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, na nossa vida espiritual, no crescimento espiritual, para que nós, ó Deus, possamos ver progresso na nossa vida espiritual. E nós sabemos, ó Deus, que buscando o Senhor pelo nosso próprio entendimento, nós só vamos para longe. Nosso entendimento é fraco, é limitado, é carnal, muitas vezes tem a interferência dos padrões do mundo. Senhor, nos livra disso. Livra, ó Deus, da nossa própria carne. Livra, Senhor, das interferências do diabo. Livra, ó Deus, dos padrões mundanos, construídos, ó Deus, pela humanidade caída. Mas, Senhor, nos ajude a crescer, como Paulo ora por esta igreja, no entendimento espiritual, no conhecimento pleno do Senhor, no poder do Senhor, da sua glória na nossa vida. Senhor, nos dá a tua bênção. Nós realmente, ó Pai, carecemos do Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem derramado a tua graça na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então, ó Pai, dá-nos a tua graça mais uma vez, renovando o nosso coração, renovando a fé do teu povo. Traz a presença do Senhor, alegria no culto, alegria na vida, alegria na esperança em Jesus. Dá-nos, ó Pai, esse crescimento espiritual. Ajuda, ó Pai, aquele que hoje está aqui agora, clamando, e clamando com sinceridade, sentindo, ó Pai, que precisa mais de Ti, que precisa mais de Jesus, que precisa do Teu Espírito enchendo a sua vida. Eu clamo por mim dessa forma, Senhor, preciso mais do Senhor. Então ouve, ó Pai, a oração de cada um aqui nesta hora e dá-nos a Tua bênção, como o Senhor conhece a nossa necessidade, segundo a Tua vontade. E nós clamamos assim, ó Pai, no nome santo e glorioso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos entoar o hino 71, nos dobrando aqui já em confissão e preparando para confessar ao Senhor os nossos pecados. O hino 71 nos diz: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Ó Deus, dá-nos o teu perdão, a tua graça, se temos falhado, ajuda-nos. Vamos cantar nesse instante. Sofrimentos te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos diz:
que aquele que confessa os seus pecados e deixa, encontra a misericórdia do Senhor. Sempre há perdão para aqueles que vão a Deus, só não há para quem não vai. Essa é a promessa do Senhor para nós, louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, preparando para essa oração de confissão, esse derramar da nossa vida diante do Senhor com sinceridade. Efésios 4, os versos 25 a 32. Diz assim, meus irmãos, a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ter esse momento de oração, agora de confissão dos nossos pecados. A palavra de Deus, ela sempre nos chama a viver conforme aquilo que é reto, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, revelado nas Escrituras. Se você tem falhado em algo, agora se apresente ao Senhor, confesse o seu pecado, peça o perdão. Eu vou pedir, após esse momento silencioso, o presbítero Marcos nos conduza em uma oração de gratidão a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede, por a oportunidade que temos, Deus, de estar na casa do Senhor, louvar, bendizer, exaltar o Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, nós somos instados pela Tua palavra a nos quedar na Tua presença e pedir perdão pelos nossos pecados. E nós assim queremos fazer, meu Deus, suplicamos, clamamos, que o Senhor, pela misericórdia do Senhor, perdoe as nossas falhas. Mas mais do que isso, meu Deus, que o Senhor coloque no lugar das nossas falhas as virtudes que nós tanto almejamos. Aquilo que nós temos roubado, meu Deus, que o Senhor tire de nós esse defeito e coloque no nosso ser o desejo de trabalhar, de fazer com que possamos ajudar o nosso necessitado, o nosso próximo. Aqueles momentos, ó Pai, que nós iramos, que não deixe, meu Deus, o sol se pôr sobre a nossa ira, mas coloque alegria no nosso coração, coloque prazer, coloque desejo, meu Deus, em louvar, em exaltar, em procurar, ó Deus, fazer a Tua vontade. Aquele momento, ó Pai, que nós murmuramos, tire da nossa mente, da nossa boca o murmúrio e coloque, ó Pai, cânticos de louvor ao Teu santo nome. Ó Pai, tira de nós aquilo que não serve, aquilo que desagrada ao Senhor e substitua, ó meu Deus, no nosso ser aquilo que agrada ao Senhor. Que a nossa vida seja algo de perfeito louvor, que nós nos apresentemos ao Senhor com inteireza de coração. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas e, mais do que isso, meu Deus, mostra-nos aquelas que nos são ocultas. Às vezes estamos desapercebidos, mas o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, esteja incomodando a cada um de nós, de tal forma que nós busquemos sempre melhorar o nosso alvo, estejamos sempre na direção correta do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós confiamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o perdão traz alegria. E por causa dessa alegria nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar ao Senhor.
Se você não tem ainda isso, não sentiu isso, não sentiu a alegria do perdão na sua vida, não tem essa certeza, entrega a sua vida a Jesus hoje, sabe, nesse culto. Deus vê o seu coração, então fale com Ele, no seu íntimo: Senhor Jesus, entra na minha vida, sara a minha vida, cura o meu coração, perdoa os meus pecados, me salva. Diga ao Senhor Jesus isso hoje. Confie que Ele realmente te diz, na sua palavra, que aqueles que vão a Ele, de modo nenhum Ele lança fora. Nesse momento nós vamos cantar com alegria, louvando ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. Abra seu coração, louve ao Senhor, e no momento oportuno você também poderá trazer seu dízimo e a sua oferta, se você está preparado para isso. Por vezes nós passamos por tribulações e dificuldades nas nossas vidas. E às vezes nos sentimos sozinhos e achamos que o barco está afundando. Mas o Senhor nos chama, nos socorre. Mesmo quando você acha que já está submergindo, o Senhor te eleva às águas tranquilas e firma os teus passos na presença dEle. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Amém? Vamos louvar ao Senhor, clamando a Ele que guie os nossos passos em qualquer circunstância das nossas vidas. E que sejamos obedientes à voz do Senhor, mesmo que muitas vezes a vontade do Senhor não pareça ser a melhor naquele momento. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali tu vens ao meu encontro, em meio ao mar, confiarei. Das ondas vou olhar, e além das ondas vou olhar. Se a maré subir, somente em ti vou descansar, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali tu vens ao meu encontro, em meio ao mar, confiarei. Teu nome vou chamar, além das ondas vou olhar. Se a maré subir, somente em ti vou descansar, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, tua graça é abundante, Pai. Senhor, tua graça é abundante, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não variarás. Por teu nome vou chamar, e além das ondas
em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você pode cantar isso? Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Novamente, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde me chamares. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Por teu nome vou chamar, e além das ondas vou olhar. Se a maré subir, somente em ti vou descansar, pois eu sou teu e tu és meu. Antes de assentarmos, eu gostaria que fizéssemos uma oração neste momento em famílias. A maioria dos bancos estão sentados em família mesmo. E se não estão em família, são pessoas mais próximas uns dos outros. Então, se você pode, coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. E vamos orar neste momento, clamando ao Senhor que fortaleça as nossas famílias, que nos ajude a caminhar firmes na presença do Senhor, independente da circunstância das nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça em família, como a igreja do Senhor, como corpo do Senhor, em nome de Jesus. Ore ao Senhor neste momento. Pai, fortaleça a tua igreja, Senhor. Fortaleça as famílias aqui representadas, Pai. Eu não conheço, ó Deus, a realidade de vida de cada um, mas o Senhor conhece individualmente cada um que aqui entrou essa noite, Deus, melhor do que eles mesmos se conhecem. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, vá de encontro à necessidade de cada família, vá de encontro à necessidade de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite. Que as orações que aqui foram feitas neste momento, clamando ao Senhor que fortaleça as nossas vidas, que firme os nossos passos na Tua presença, Pai, que sejam ouvidas pelo Senhor. E que o Teu povo seja fortalecido na Tua graça, que o Teu povo seja fortalecido na Tua presença. E que independente da circunstância que estejamos vivendo, nós possamos, ó Deus, sentir o Teu Santo Espírito nos fortalecendo, o Teu Santo Espírito nos guiando, nos ajudando em cada passo que dermos nas nossas vidas diárias lá fora, Deus. Não permita, Senhor, que venhamos desviar dos Teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso alvo seja Jesus Cristo.
nome de Jesus, Pai. Fale aos nossos corações como o Senhor tem falado até esse instante. E que o teu servo, pastor Tiago, seja usado tão somente pelo teu Santo Espírito neste momento, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele. Que cada vida aqui presente, que entrou essa noite, seja edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, igreja. Irmãos queridos, nesse momento nós vamos voltar a nossa atenção para o ensino da palavra do Senhor. E as crianças também agora vão ter um momento delas, e elas vão então descer. Meus irmãos, nós queremos nessa oportunidade conversar com os irmãos acerca do culto. Nós precisamos estar mais atentos, estar mais preparados, mais dedicados, mais envolvidos integralmente com o culto. E faz algum tempo, não muito, mas de uns dias para cá, que isso tem estado no meu coração, o desejo de conversar com a igreja acerca do culto que nós prestamos a Deus. O culto é um elemento essencial na vida da igreja. Toda igreja, ela existe para prestar um culto a Deus. Essa é a atividade, vamos dizer assim, básica da igreja, é o seu culto. Mas, apesar de isso ser algo constante, contínuo e natural da existência da igreja, não se trata de algo que o inimigo das nossas almas, Satanás, vê com neutralidade. Então você entende que a gente fala às vezes assim: olha, irmãos, as famílias são atacadas pelo diabo, são mesmo, porque são um projeto de Deus. Quem que criou a família? O Criador de tudo, o Deus que fez o ser humano e criou o homem e a mulher, e disse: serão os dois uma só carne, vão multiplicar, gerar filhos, né? Deus criou a família e o inimigo quer destruir isso. Tudo aquilo que Deus criou, o inimigo é contra. E a adoração e o culto a Deus, quem estabeleceu? Ele é o quê? É algo que foi criado pelo homem? Não. O diabo, ele tenta realmente prejudicar a vida de adoração e de culto da igreja. Nas Escrituras nós vemos isso. O primeiro casal, a primeira família criada, ela já foi tentada pelo diabo, foi Adão e Eva, justamente para se afastar de Deus, desobedecer à ordem de Deus, deixar de servir somente a Deus. Até Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Verbo eterno, aquele que é um com o Pai, até a Jesus, Satanás tentou para desvirtuar, distorcer, redirecionar a adoração a Deus. E o diabo tentou perverter o culto com Jesus. Então é assim que nós vemos na tentação, quando Jesus está no deserto, o diabo dizendo: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde para Satanás: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, meus irmãos, o culto é parte da vida da igreja, uma parte atacada pelo inimigo. E não é de hoje, eu estou fechando agora 12 anos de ministério, e nesse tempo todo, eu tenho sempre percebido que a condição espiritual da igreja reflete no culto, na qualidade do culto. Ou seja, quando a igreja está assim um pouco fraca na fé, fria, desanimada com as coisas de Deus, quando as pessoas param de orar em casa, de ler a sua Bíblia, de se preocupar com a vida de santidade, com a luta, contra a carne, a gente vê quando a vida espiritual da igreja não é mais saudável, o culto começa também a refletir isso
E o outro lado também é verdade. Quando a igreja começa a desconsiderar o culto também, a sua vida espiritual tende a declinar. Então o culto é um ambiente de batalha espiritual. Há uma batalha pelos nossos corações que começa desde o primeiro dia da semana, ao segundo, terceiro e vai até o próximo. Há uma luta contra nós, da nossa carne e das forças espirituais do mal, para nos desviar deste momento da forma como é devida. A gente já viu isso várias vezes. A Natália começou a andar comigo, em boa companhia. E algumas vezes a gente percebeu isso juntos, né, Natália? Na vida da igreja, a ponto de a gente chegar assim, sair do culto e comentar. Falar, hoje o negócio estava difícil. Hoje estava difícil. A igreja totalmente desconcentrada. A igreja totalmente alheia, displicente, distante, desligada. Você acha que isso é uma coisa à toa, irmãos? E eu quero dizer que não é, eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso, mas se você acha isso, você tem que rever isso agora, o mais rápido possível. Se você acha que você está nesse ambiente em que Deus está sendo invocado, o seu nome, a sua presença, a adoração a Ele está sendo prestada, e a sua palavra proclamada, orações elevadas a Ele. Se você acha que está nesse ambiente, longe, distante, frio, displicente de qualquer forma, ou com o coração cheio de pecados, de culpa, de desejos pecaminosos, de vontade de fazer o mal, isso não é algo pequeno. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vou entrar ainda aqui um pouco mais no assunto. Porque agora nós estamos chegando no fim do ano. Nós temos um culto de Natal, culto de Ano Novo. Você sabe que eu de vez em quando eu denuncio, né, a idolatria do entretenimento na nossa vida, no nosso tempo de hoje, porque tudo para nós a gente trabalha para se divertir, a gente trabalha para o entretenimento, a gente trabalha, então a vida da modernidade está assim. Nós temos que tomar um cuidado, e eu queria que a igreja aqui tomasse esse cuidado e entendesse isso hoje. Nós podemos ter todo esse preparo para o fim do ano, para nós estarmos buscando as nossas famílias, planejando festividades com os grupos, né, que a gente não vê há muito tempo, etc. Mas o culto a Deus, ele continua tendo a primazia na nossa vida, irmãos. Porque eu já passei por esses finais de ano com esse espírito, né, de vamos fazer festa, vamos juntar a família e tal, e a gente chega na igreja e parece que o pessoal está ali só assim para cumprir a tabela. Aí eu acho que nós estamos fazendo tudo errado, perdendo nosso tempo e desagradando o Senhor. Se você vem ao culto nesse final de ano, como eu disse, não é de hoje e nem dessa igreja que eu estou percebendo e sentindo isso, mas se você vem ao culto final de ano, não venha para cumprir uma tabela. Não venha simplesmente querendo logo que o culto acabe o mais rápido possível, que eu tenho que partir fora. Não venha. Não estou falando nem da confraternização que nós estamos planejando. Se não quiser ficar, ok, mas eu queria que você estivesse nesse culto e nos cultos todos dessa igreja com o seu coração integralmente derramado para o Senhor. O culto não pode ser de outra forma. Que sentido faz, né, nós virmos aqui logo na data em que nós falamos do nascimento do Senhor Jesus, da sua encarnação prometida desde Adão e Eva. Deus disse: enviarei o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, vai dar a vitória do povo de Deus, a restauração, livramento dos nossos pecados, destruição das obras do diabo, e a gente está celebrando isso, declarando isso, e nesse culto justamente nós vamos fazer o pior culto do ano. Não venha com um espírito assim superficial, distante, com a cabeça em outras coisas. Cada coisa tem a sua hora. Dedique nessa hora o que é para essa hora. Se você, porventura, vai estar fora daqui com a sua família e tem a oportunidade de ir numa igreja lá, onde você vai, faça da mesma forma, irmãos. Agora, dito isso, né? Eu queria apresentar aqui alguns pilares do culto cristão e que nós precisamos guardar no nosso coração para prestar o nosso culto de forma agradável a Deus. A primeira coisa que eu queria dizer para você guardar isso, né,
que o primeiro pilar para a nossa adoração, a coluna, né, a sustentação dessa vida de adorador, é a dignidade de Deus. Deus é digno do nosso culto. Deus é digno da nossa adoração. Deus é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. Ele é digno da nossa adoração. Prestar o culto a Deus, irmãos, não é um favor que você faz ao pastor ou à liderança da igreja. Prestar o culto nem é mesmo fazer um bem a si mesmo, embora isso acontece no culto. O culto, antes de tudo isso, ele é um ato de reconhecimento de quem Deus é, quem é o Senhor, e é isso que eu estou fazendo no culto. Eu estou reconhecendo quem é Deus e me prostrando diante dele. Deus é digno. O primeiro pilar da adoração da igreja é a dignidade de Deus. Então, nós temos que entender isso, a palavra de Deus diz isso para nós. Se Deus é digno do meu culto e eu estou deixando de prestar culto a Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de dar a Deus o que é devido a Ele. Olha o que diz o Salmo 29, vou ler aqui mesmo para você só ouvir. Salmo 29, 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o na beleza da santidade. Nós temos que prestar o nosso culto. Deus é digno de receber. Ele merece a nossa adoração. Ele é o Senhor. Mas o Apocalipse, não é mesmo? Também um outro verso, queria deixar aqui para você registrado. Apocalipse 4:11. Adoração nos céus. E aqueles que estão no céu se prostrando diante do Senhor e adorando, estão dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Segundo pilar, irmãos, da adoração, do culto, é a convocação de Deus ao culto. Deus não somente é digno do culto, mas Ele chama o seu povo ao culto. E Deus tem prazer no culto do seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele chama o seu povo a adorar. E a gente lê isso nas Escrituras. Por exemplo, esse nós vamos abrir, o Salmo 100. Vamos ler juntos, uma só voz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, aqui há pelo menos 6 verbos aqui indicando, convocando a prestar o culto ao Senhor. No verso 1 nós lemos: celebrai com júbilo ao Senhor. O verso 2, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele, diante dele com cântico. O verso 4, entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, e ainda rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Deus nos chamando a prestar o nosso culto. E isso aqui é um salmo que eu selecionei, porque são inúmeros salmos. Nós poderíamos, vamos um para frente, agora vamos mais 2, agora vamos mais 4 para frente, agora mais 1, volta. A gente vai aqui, o livro de Salmos todo, vendo convocações da igreja, ao povo de Deus a adorar, a prestar o culto. Primeiro pilar, Deus é digno. O segundo, Deus nos chama ao culto. Terceiro, há uma exigência de uma postura digna por parte dos adoradores. Ou seja, nós precisamos estar no culto e estar de uma forma correta e agradável ao Senhor. Deus quer a nossa presença e quer a nossa presença de acordo com a sua vontade. Quer uma presença que reflita o que nós sentimos por Ele. Se nós amamos o Senhor, se nós tememos o Senhor, se nós obedecemos ao Senhor, isso precisa refletir no nosso culto.
Portanto, meus irmãos, é possível prestar um culto falso. Quando isso acontece? Quando há idolatria associada ao culto. O povo de Israel, muitas vezes, se desviou, adorando ídolos, adorando os deuses de outros povos, e eles mantinham a adoração ao Deus deles, ao Deus de Israel, ao Deus que se revelou a eles, e eles adoravam outros deuses, e Deus dizia a eles: olha, vocês não sei por que estão orando, invocando o meu nome ainda, vocês precisam deixar os ídolos, e o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti mais de escultura, não os adorarás, nem lhes darão culto. E o povo está lá adorando outros deuses, adorando ídolos e adorando o Senhor. Nós não podemos adorar a Deus com idolatria associada. E nós já sabemos que há várias formas de ídolos no nosso coração. Nós precisamos sondar sempre e estar expulsando isso. Quando há hipocrisia na nossa vida, é um culto falso. A hipocrisia é quando nós temos declarações saindo da nossa boca, mas elas não viram vida. São declarações da boca para fora, elas não entram no nosso coração, elas não fazem parte da nossa vida. Quer dizer que nós não estamos tendo um culto que tem conexão com a nossa vida. É uma vida fora da vontade de Deus e depois um culto totalmente separados, desligados, independente uma coisa da outra, e Deus não quer adoradores que venham com uma vida errada, com uma vida longe dEle, e que se apresentem para prestar culto. Ele quer que nós venhamos adorá-lo na beleza da santidade, que nós venhamos adorá-lo com uma vida que o honra lá fora. Um culto falso, além de a idolatria e hipocrisia, é quando há pecado associado ao culto. O pecado é a falta de temor a Deus, a falta de reverência. Não estou dizendo aqui que nós estamos aqui hoje sem nenhum pecado, ou que nós não cometeremos nunca mais nenhum pecado. Mas uma coisa a palavra de Deus diz que se nós tivermos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Outra coisa Deus diz que quem diz que está com Ele e anda nas trevas é mentiroso. Percebe a diferença? Uma coisa é eu tenho um pecado e vou a Deus e confesso. Outra coisa é eu vivo nas trevas e digo que estou com Deus. Mentira. Portanto, ter pecados é inevitável neste mundo. E nós vamos sempre confessar a Deus e buscar viver fora dos pecados. Agora, viver no pecado, não. Muitas vezes também o povo de Israel viveu em pecado, andou no pecado, e vivendo no seu pecado ia prestar culto a Deus, e Deus reprovava este culto. Um culto quando há pecado associado. Quando há formalismo no culto, o culto é condenado. Irmãos, o formalismo ele é só isso, é presença, declarações, mas que são vazias de significado. Em Isaías 29:13, que é muito conhecido esse texto, ele diz: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. É um culto que tem as palavras daquele povo, palavras corretas acerca de Deus, talvez até, mas não tem o coração deles. Qual é o seu culto hoje? É um culto associado com a idolatria? É um culto associado com a hipocrisia? É um culto associado com pecado? É um culto associado ao formalismo? Se você tem vivido com alguma desses enganos, equívocos, você está se apresentando diante de Deus com a postura errada. O seu culto está realmente, desculpa a expressão, mas como diz o ditado popular, do jeito que o diabo gosta. Não do jeito que honra a Deus. Falar, pastor, mas isso é demais. Irmão, isso não é de hoje. Eu vou ler para você aqui só um trechinho, uma declaração aqui de um puritano, David Clarkson, que já lutava com esse problema na sua época, lá nos idos do século XVI, XVII, ou XVII e XVIII. Ele diz: não é de se admirar caso a esterilidade sob as ordenanças seja tão comum,
quando a negligência da preparação é tão comum. Está dizendo, olha, vocês estão tendo culto, participação nos sacramentos, vida de adoração tão estéril, tão fraca, tão vazia, tão desanimada, tão sem vida. Por quê? Porque vocês não têm nenhuma preparação para buscar a Deus. Vocês não estão levando a sério a busca por Deus. E os puritanos tinham a doutrina da preparação para o culto. Isso era ensinado para a igreja. Inclusive, a nossa confissão de fé fala disso. Nós temos que nos preparar para o dia do Senhor, colocar de lado as nossas tarefas, os nossos afazeres da vida comum, ordinária, dos nossos trabalhos seculares, colocar tudo de lado, todos os pensamentos ficarem para lá, e hoje nós vamos dedicar ao Senhor a preparação para o culto, conduzir aquelas pessoas a um entendimento. Agora nós vamos voltar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida totalmente para Deus, entregar-nos integralmente ao Senhor nesse tempo que é para Ele. Talvez nós não fazemos preparação nenhuma, e a gente chega na igreja e não só não faz preparação antes, como chega aqui e a gente não presta esse culto a Deus direito. Então nós precisamos, irmãos, reconsiderar isso. Veja o texto de Isaías, capítulo 1, como Deus chama a atenção do seu povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve? Ele está dizendo para Israel, tá? Mas está chamando o seu povo de Israel com esses nomes de nações que ele condenou antes. Ele diz, olha, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo, vocês estão prestando um culto, esse culto para mim é um sofrimento aguentar. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E a última palavra é de graça. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, Deus é digno, Deus nos chama ao culto. Deus requer de nós uma postura correta, digna, como adoradores. E o quarto e último pilar é que no culto nós temos a presença de Deus no nosso meio. Nós temos que ter consciência de que esse momento ele é precioso, esse momento é especial, esse momento é grandioso na nossa vida, esse momento não é um momento comum. Esse momento, Jesus disse, se tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. Mas como diz o Clarkson e tantos outros, o Watson, vários puritanos relatando isso nos seus dias e chamando também a atenção da igreja nos seus dias, dizendo, talvez nós podemos não estar percebendo, sentindo o poder de Deus, podemos não estar sendo alimentados por Deus, podemos estar vazios da presença do Senhor, podemos estar vivendo uma vida estéril diante do Senhor, podemos não estar colhendo as graças grandiosas que Deus tem para nós, simplesmente porque nós estamos indignos da presença do Senhor, não nos preparamos, não estamos percebendo que este momento é um momento grandioso.
A gente pode estar indo para o culto, se esquecendo de que Deus está aqui conosco, ouvindo nosso louvor, recebendo nossas orações, e o seu Espírito está ministrando aos nossos corações. Nós vamos sem expectativas de que Deus fale com a nossa vida, de que Deus nos abençoe, sendo que aqui é um momento da igreja se encontrar com o Senhor. Pode ser, irmãos, nós estamos indo para a igreja como quem vai para um jogo de futebol, para um parque, dar um passeio no sábado, para uma lanchonete, sentar para comer uma pizza, sem nada no coração que tenha a ver com o Senhor. Então, quando você pensar no culto, meu irmão, lembre-se da grandiosidade desse momento de encontro com Deus. 2 salmos, que eu vou só citar, nos lembram da importância disso. Primeiro, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Antigo Testamento, a presença do Senhor era garantida por Ele mesmo no templo. Não que Ele não estivesse com o seu povo, mas Ele diz, eu estou aqui para receber as orações e o sacrifício do meu povo. E o salmista, ele descreve a visão correta de um crente, né, daquele tempo, olhando para o templo e dizendo que alegria ir à casa do Senhor, o Senhor está ali. E o Salmo 84 também diz a mesma coisa, o mesmo contexto. Ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor. Quão felizes são aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Meus irmãos, nós possamos ter essa visão elevada do culto. Deus é digno do culto, e ao vir aqui não esqueça isso. Deus nos convoca ao culto, e Ele tem prazer no culto sincero do seu povo. O culto público é uma manifestação visível da fé pessoal que nós temos, é o resultado da nossa vida interior, de quando Deus está no altar do nosso coração e nós vimos aqui e entregamos a Deus esse louvor que é devido a Ele. E o adorador é abençoado no culto, porque é ali nós temos um encontro com Deus, um momento especial. Que o nosso fim de ano, o nosso novo ano, sejam tempos de verdadeira adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar nesse instante? Coloque-se diante do Senhor, peça a Ele para te abençoar, peça a Ele para renovar o nosso culto, se comprometa com o Senhor realmente a ter uma vida de adorador, a se preparar mais. Vamos fazer esse compromisso, irmãos, com Deus, vamos nos preparar melhor, vamos nos apresentar diante do Senhor melhor. Oremos. Deus Santo, recebe, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. O Senhor é digno, ó Pai, toda honra e glória, e nós aqui nos prostramos, reconhecendo isso e entregando ao Senhor o nosso culto nessa noite. Senhor, dá-nos a bênção do Senhor nesses dias que estão diante de nós, nesse restante de ano. Cuida, ó Pai, de cada irmão, cuida, ó Pai, da nossa família. Se há alguém que vai viajar, que vai passear, encontrar com seus familiares, Senhor, guarda nessas viagens, guarda nas estradas, todos que estão viajando nesses dias de festividade, que as estradas ficam mais cheias. Ó Senhor, que eu possa estar guardando todo o teu povo, livrando dos perigos, livrando, ó Pai, das imprudências. Ajude, Senhor, a cada um. Senhor, nos trabalhos da igreja, dá-nos essa seriedade, esse compromisso com o culto ao Senhor, nós possamos desejar realmente prestar ao Senhor um culto com excelência, como o Senhor é digno de receber, o melhor que nós pudermos para a glória do Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, se conosco nessa semana, dá-nos a tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, o amor perfeito do Deus e Pai Todo-Poderoso e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus aqui e em toda parte, hoje e sempre. Amém e amém.